Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, nós vamos partir da página 41, tá? Se vocês tiverem uma boa memória, vocês vão lembrar que nós já estudamos esse assunto, sílaba tônica. E aí, estão lembrados? Nós vimos no começo do ano que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, certo? E que dependendo do lugar onde essa sílaba esteja, ela vai receber uma classificação em oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? A tia colocou aqui, ó, um cartazinho para vocês relembrarem, tá? Ó, oxítona, a palavra café, ó. O café, né? O café é a última sílaba, então todas as vezes que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, estiver na última sílaba, né? Ela vai ser o quê? Oxítona, certo, gente? Aí aqui eu coloquei a palavra lápis também, ó. O lápis. A gente viu que o lá é o mais forte. Então é o quê? Paroxítona, né? Por quê? Porque está na penúltima sílaba. Lembra que a tia falou pra vocês que a gente começa a contar de trás pra frente, né? Ó. Última, penúltima e a antepenúltima, caso tenha. E coloquei aqui também a palavra mágico, gente, ó. O mágico, né? Eu demorei mais no má. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima, ela vai ser o quê? Proparoxítona, certo? Então, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Relembraram? Pois bem, olha só. Lá na página 42 vai ter uma atividadezinha, tá? O mão na massa que vocês vão responder. Que diz assim, ó, leia o seguinte poema de Helena Pinto Vieira, né? Aí, vozes de animais. Quá, 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 quá. Canta o mestre pato. Ri, 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 faz o rato. Medroso a fugir do gato. Grunhe o porco até dormindo. Enquanto o cuco trina tão lindo. Canta o pardal, lindos gorjeios. Grasna o corvo, os ruídos feios, tá? E aí vocês vão fazer o que se pede. Primeiro, sublinhe no poema as palavras que têm apenas uma sílaba. Circule a sílaba tônica das palavras que têm mais de uma sílaba. Terceiro, quais são as palavras oxítonas? Quarto, quais são as palavras paroxítonas? E quinto, quais são as palavras proparoxítonas, certo? Vocês podem tanto pausar o vídeo para responder agora, quanto deixar para responder quando a aula inteira acabar, tá? Fica a critério de vocês. Mas continuando, meus amores, na página 43 nós vamos ter, ó, os acentos agudo e circunflexo, que também já é bem conhecido de vocês, né? E aí tem algumas palavrinhas que tem o acento agudo e embaixo nós temos outras palavrinhas que tem o acento circunflexo, tá? Gente, olha só, o acento agudo, ele vai deixar as palavras com um som mais aberto, certo? Como eu coloquei aqui o exemplo, cipó e avó, tá vendo? Nas vogais A, E e O, esse acento vai deixar o que? O som mais aberto, certo? Já no acento circunflexo, né? Nas vogais A, E e O, vai deixar o som mais fechado. Por exemplo, purê, avô, tá vendo? Ó, eu coloquei inclusive o exemplo aqui de avó e avô, né? Vocês podem observar que ambas palavras, ó, são escritas com as mesmas letras. Porém, o que modifica, ó, o que modificou, na verdade, foi o acento, né? Então, esse acento também mudou, né? O som da palavra. Olha só, avó, né? Avó é um som mais aberto, avô é um som mais fechado, né? Avó com o agudo, avô com o circunflexo, tá? E na página 44 vai ter uma atividadezinha também sobre isso, tá? Que diz o seguinte: em quais letras do alfabeto usamos acento? E aí, nós usamos acento nas vogais ou nas consoantes? E aí? Segundo, para que servem os acentos? Já param para pensar para que servem os acentos? Terceiro, associe adequadamente acento agudo e acento circunflexo. Olha só. Indicação fechada das vogais A, E e O. Indicação aberta das vogais A, E e O. Tá? E aí? Qual é qual? E quarto, pesquise palavras acentuadas em jornais, revistas ou em outros materiais impressos. Depois recorte-as e cole-as no espaço correto, tá?
Então, vocês vão pesquisar aí e colar, meus amores, aqui, certo? E aí, nós vamos para a página 45, tá? Onde tem a acentuação de palavras monossílabas e oxítonas, né? Oxítonas nós acabamos de revisar, que é quando é a última sílaba mais forte de uma palavra, né? A palavra é oxítona quando a última sílaba é a mais forte. E a palavra monossílaba, quem tá lembrado? A palavra monossílaba, né? Quando é uma palavra feita somente de quê? Sílaba, certo? Então as palavras monossílabas, na verdade, elas são formadas somente por uma sílaba, certo? Ó, as palavras formadas por uma única sílaba são chamadas de monossílabas. Elas são acentuadas quando, tá? Quando terminam em a, as, es, o e os. E aqui tem um exemplo: pá, pé e pó, certo? São palavras somente de uma sílaba e são acentuadas somente nesses casos aqui que vocês estão vendo, certo? E as palavras oxítonas? Olha só, as palavras oxítonas, né? Elas são acentuadas quando terminam em a, as, es, o, os, em ou ens, tá? Elas são acentuadas nesses casos. Então, ó, maracujá, ó, a última sílaba mais forte é o a acentuada. Café, paletó, neném, parabéns, tá? Que é os casos que vocês estão vendo aqui, certo, meus amores? Na página 46 vai ter uma atividadezinha também sobre isso, tá? Que diz o seguinte: apenas uma palavra de cada grupo deve ser acentuada. Acentue adequadamente. Consulte o dicionário caso tenha dúvida, tá? Então, meus amores, em cada grupo aí que vocês estão visualizando, só vai acentuar uma palavra, certo? Só acentua uma. E aí, ameixa, abacaxi, cajá. Qual dessas palavras vai ser acentuada? Urubu, jacaré e javali. Qual dessas vai ser acentuada? Sofá, mesa e cama. Qual dessas vai ser acentuada? Tá super fácil, né, gente? Segundo, acentue os monossílabos quando necessário, tá? Então, vocês vão acentuar somente quando for preciso, quando essa palavra tiver realmente acento. Olha só: lua, ré, bom, 3, já, chá, mel, pé e mês. Então, quais dessas vocês vão acentuar, tá? E vai ser com qual acento? Agudo ou circunflexo? E para finalizar, meus amores, este capítulo, nós vamos ver aí o poema visual, certo, tia? E o que é um poema visual? É um poema escrito em forma de desenho, como vocês podem observar aí, ó. Canção para animar o gato com insônia. Ele tem aí, né? E rum, 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 rum. O formato de um gatinho, né? Com várias palavrinhas, certo? Então, este é um poema visual, tá? Eu vou colocar outros exemplos aqui de poemas visuais para que vocês possam compreender melhor, tá? Mas é isso, é um poema escrito no formato de desenho, né? Visual, bem legal. E a página 47 diz assim, ó: qual é o título do poema? Segundo, os versos estão dispostos como em outros poemas que você já leu? Por quê, né? Esse poema visual aí, ele tem verso e estrofe. Terceiro, observe o formato e a distribuição das palavras e do título do poema. Que sentido expressam as palavras rom e zzz, né? Quer dizer o que isso aí? Quarto, essas palavras sozinhas apresentam sentido? O que é que vocês acham, tá? E o quinto, esse poema é formado por uma imagem que contribui para a interpretação de seus sentidos. Em sua opinião, se o poema fosse composto apenas de versos, o resultado seria o mesmo? Converse com seus colegas e com seu professor, tá? Esse quinto não tem como a gente debater ele, tá? Mas parem para pensar aí, tá? O que é que vocês acham? E por último, meus amores, nós temos a definição, tá? Alguns poemas são feitos de imagem e palavras e são chamados de poemas visuais. Se retiramos algum desses componentes, esses textos se tornam incompletos e perdem o sentido, tá? Então ele tem que estar completinho do jeito que nós estamos vendo aí, certo, meus amores? Então por hoje
é só, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só estar entrando em contato com a tia. Beleza? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!